A Renata perguntou por que a Globo ficou mais de 2 horas falando sobre a morte do Gabriel Diniz. Eu digo, é porque já existe uma grade de propagandas para quando isso acontece. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Bruno da S. Olá, meus queridos, aqui é José Augusto. Olá, amiguinhos, aqui é Paulo Zanella. Oi, gente, eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez nesse podcast maravilhoso para falar de assuntos polêmicos, que nós gostamos de polêmicas. Algumas são muito polêmicas. Não sei se o episódio que gerou esse episódio já foi ao ar, mas em algum momento no espaço-tempo, o Michael indicou no Momento Cultural um documentário sobre quem matou a Eloá. Não sei se vocês se lembram, ouvintes, foi um caso que repercutiu muito, né, alguns anos atrás, porque essa garota, Eloá, ela foi sequestrada por um ex-namorado, ela e uma prima, né, gente? Era a prima dela? Amiga. Eu não sei se é prima ou se é amiga. Isso, ela e uma amiga foram sequestradas. Só que esse episódio ele se tornou notório porque a imprensa cobriu de maneira assim invasiva até, né? A imprensa parecia que tinha controle sobre o caso. E esse documentário ele retrata isso, e o questionamento dele é quem matou Eloá, justamente porque põe a dúvida se a imprensa não contribuiu para que o desfecho tenha acontecido da forma que aconteceu, com a garota sendo morta no final. E aí nós discutindo ali no final do episódio e tal, falando, nossa, isso daria um grande episódio, porque até uma das coisas que a gente vem comentando muito ao longo do tempo aqui é a questão do jornalismo, né, que muitas vezes o jornalismo ele faz mais pela audiência do que pela responsabilidade da notícia, de certa forma. Então, e aí nós quisemos falar sobre isso, né? Sobre essa imprensa sensacionalista que nós temos hoje, que é grande parte, muitos programas aí fazem esse sensacionalismo mesmo, vão atrás de notícias que às vezes nem tem tanta necessidade assim de se mostrar, mas sabem que vai gerar audiência. E aí usando como pano de fundo, como roteiro aí, não sei, como parte da pauta, o episódio da Eloá e esse documentário Quem Matou Eloá. Então, gente, o espaço está aberto aí. Querem começar pelo documentário, alguma coisa assim? Para começar, então, eu acho interessante, antes da gente entrar no tema específico do jornalismo e do alcance da mídia em si, é bastante também, eu acho que a gente, como está comentando aqui, né, do documentário e do caso da Eloá, é importante não deixar também passar batido todo o caso de machismo que vem da própria mídia numa abordagem sobre o caso, né? Que isso é bem mostrado durante o documentário, que, tipo assim, o crime que se estabeleceu lá foi um crime de feminicídio. Além de ser um crime de... O relacionamento já ser um crime de estupro de vulnerável. Porque Sim. Ela começou a namorar um rapaz maior de idade quando ela ainda era menor de idade. Pois é, ela tinha 15 anos e o rapaz tinha 22, não é? Quando foi morta, eles tinham 2 anos de relacionamento. Eles começaram o relacionamento, ela tinha 12 e ele tinha 19. De qualquer forma, é um crime de estupro de vulnerável, né? Vamos compreender isso. E tendo sido ele acolhido pelos pais dela na casa deles, e eles mantinham um relacionamento aprovado pelos pais, e a imprensa também nunca, em nenhum momento... Eu me lembro muito bem do caso, tem 10 anos, eu já trabalhava na área,
e a imprensa em nenhum momento tratou do assunto do estupro de vulnerável, do fato dela ser uma menor de idade e ele maior de idade desde antes do sequestro em si, né? Um detalhe mórbido nessa história, que é um detalhe mórbido pessoal. No momento, né, nos momentos finais daquela cobertura da TV, em que ele mata a menina, né, que a polícia invade a casa, ele mata a menina, e dei spoiler do negócio. Eu e a Renata, a gente estava se arrumando para ir numa festa de aniversário de 15 anos de um parente, e esse parente, nessa festa de 15 anos, a gente descobriu que esse parente estava grávido de alguém em condições semelhantes, tá entendendo? Então, assim, a gente saiu de casa bolado com isso, de ter visto o assassinato da garota em rede nacional, e a gente chegou na festa ainda atônito, e quando a gente chega na festa, a gente tem essa notícia, sabe? Que esse parente tá lá, e a menina, né, tava grávida, e eu falei assim, e ela tava namorando um troço também na época, né? E diga-se de passagem, o pai da criança nunca realmente assumiu necessariamente a criança. Só essa nota. Então, e é muito sintomático como que isso é um comportamento comum até em certos ambientes, porque, por exemplo, não é, se você chegar em qualquer lugar que seja nos grandes centros ou principalmente nas áreas mais de interior, mas se você chegar em alguns lugares, você vai ver com algo muito comum, que são senhores de 30 e lá vai cacetados se relacionando com meninas de 17, por aí. Você estava falando aí sobre como que foi quando vocês viram a notícia, né? Tipo assim... Não, foi o desfecho já. Sim, o desfecho. Mas eu me lembro de que quando eu tava acompanhando, eu ainda era bem novo, e tipo assim, na época, cara, eu posso falar que até hoje, de certa forma, eu ainda vibro com jornalismo sensacionalista, sabe? E na época eu vibrava, sabe? Tipo assim, quando passava aquelas reportagens de tipo assim, ah não, vamos ligar pro namorado da Eloá, sabe? Tipo assim, pra mim, nem se passava problematizar aquilo, sabe? Tipo assim... Hoje, e daí aí eu me fico me perguntando, sabe? Se tipo assim, hoje mesmo, com vários exemplos de abordar... Claro, a gente tem muito mais... Eu acho que a população em geral desenvolveu um certo nível de senso crítico de cá pra lá. Ou eu gosto de imaginar assim, eu quero que não seja só a minha bolha que tá vendo as coisas dessa forma. Mas, tipo assim, eu acho que é muito, sei lá, sintomático mesmo o fato de, tipo assim, você vê lá o programa da Sônia Abrão, sabe? O programa de manhã na Record, como que é o nome dele? O Brito Júnior, sabe? Ligando, conversando com ele, falando, não, você tá bem, sabe? Tipo assim... Não, gente, olha só. Pensa bem, essa semana que passou, morreu aquele menino Gabriel Diniz. Ninguém conhecia o garoto. De repente, foram 2h30 de cobertura da Globo no meio da tarde, tirou o filme do ar para fazer a cobertura da morte do rapaz. Mas aí a gente entra no dilema Tostines ou o dilema do ovo ou da galinha, quem veio primeiro. Porque a imprensa é sensacionalista porque o povo consome e ama o sensacionalismo, porque de fato mexe com as emoções de todo mundo, fica todo mundo... Que? Eu quero saber mais. Eu acabei de ler uma notícia de que uma atriz da Globo de 33 anos teve a morte cerebral dela decretada pelos médicos e ela entrou no Hospital Lourenço Jorge aqui em Jacarepaguá com vítima de asfixia. Claro que eu quero saber mais o que aconteceu. Claro que eu quero saber o que aconteceu com essa menina, entendeu? Mas assim, o sensacionalismo, ele existe porque o povo consome, ou o povo consome porque ele se alimenta dessa audiência, entendeu? Eu acho que é mais porque o povo consome, sabe? Porque não é algo específico
do jornalismo, da imprensa, da televisão, do rádio, seja lá, né, veículos de imprensa. Isso acontece, por exemplo, fofoca, sabe? Fofoca é sensacionalismo. Muitas vezes, sei lá, acontece um fato, a filha do vizinho ficou grávida, né? Vamos pegar um fato parecido aí. A filha do vizinho ficou grávida. E aí, quem que é o pai? Aí todo mundo na rua, dependendo se for cidade pequena, todo mundo da cidade está comentando, sabe? Então o povo gosta disso, gosta de comentar, gosta de falar, principalmente quando a notícia é de longe, sabe? É de longe, não é da sua família, porque quando é da família, a pessoa não quer comentar, ela sente vergonha, ela fica chateada, sabe? Mas quando é de longe, todo mundo gosta de comentar. Aí até puxando a questão desses jornais, não sei se isso pode ser chamado de jornais, mas esses programas, assim, por exemplo, aquele do Datena lá, Cidade Alerta, por exemplo, é um jornal, um programa ali que fica dando notícias, sei lá, de São Paulo. E eu, quando eu morava lá na Bahia, né, o meu sogro adorava ver aquilo ali. Sentava 6 horas da tarde para ver, sei lá, sabe, morte, mataram não sei o que, não sei aonde, lá em São Paulo. E ele ficava vendo, falando assim, nossa, violência, não sei o que. Tipo, o que aquilo ali tem com a vida dele? Nada, sabe? Tá muito longe. Mas gosta de assistir. Então eu acho que é além da questão da televisão, da imprensa. Eu acho que isso é uma coisa que o ser humano tem satisfação. Eu ia falar que nessa sua pergunta, eu acho que há bem uma razão dialética nessa relação entre os dois, sabe? José Augusto sobe o nível do papo mesmo. Aqui é pseudo-intelectualidade e pedância com nós mesmo. Mas então, tipo assim, quando pergunta esse dilema Tostine, sabe? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Aí, nosso amigo Hegel, né? Ele vai virar pra cara da gente e vai falar, os dois. Porque não é uma relação de causa e efeito, uma vez que, como a gente está lidando de fatores humanos aqui, né? Jornalismo, né? Não sensacionalismo, mas o jornalismo em si é criado por humanos e consumido por humanos. E esses humanos vão modificar a relação que eles têm entre si e a relação que eles têm com esse produto que é o jornalismo. Porém, o jornalismo, à medida que ele é formado por seres humanos, ele também modifica outros seres humanos. Então isso é uma razão dialética, porque ao mesmo tempo que ele é resultado de algo, ele também forma o próprio resultado. Então, a gente, eu não sei, talvez uma resposta mais simples seja que a gente é formado, tipo assim, eu posso dizer por mim, que eu cresci, sei lá, eu me diverti horrores vendo o programa do Geraldo Luiz, eu não sei se vocês lembram aqui. Sim, do Geraldo Luiz, o Ratinho, né? Sim, não, Ratinho era também outro exemplo brutal de sensacionalismo, mas enfim... Gente, tinha o próprio João Kleber com aquele teste de fidelidade que mexeu com o país. Não, isso é o fino do fino, cara. Eu quero até dar um exemplo. Eu não lembro se era o João Kleber, mas eu acho que isso não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Eu tava assistindo televisão, cara, e num desses reality shows, esses programas de família, uma mulher... Isso daí vamos discutir, né? Se é verdade ou não, se foi roteiro ou não. Mas uma mulher revelou pra família dela, em rede nacional, que ela tava grávida, só que ela não revelou, tipo assim, ela já sabia. Não, fizeram o teste de gravidez no programa, sabe? Tipo assim, falaram, vamos dar os comerciais aqui, a mulher vai lá no banheiro, vai fazer o teste, ela vai trazer pra cá, ela não vai ver e eu vou revelar primeiro na frente das câmeras. Caralho, puta roteiro, cara. Mas então tem alguns pontos aí, né? Que é assim, primeiro de tudo, antes o Guilherme estava falando da questão da fofoca, eu tenho que destacar aqui que assim, a fofoca, ela é um dos, vamos dizer assim, um dos pontinhos que ajudaram na nossa evolução, né? Porque a fofoca ajudou na construção da nossa linguagem, na forma como a gente fala. Conseguiu, né?
transmitir conhecimento a partir, né, da observação e principalmente quando a gente comentava com o outro sobre aquilo que a gente via, certo? Podia ser uma coisa banal, como eu vi, sei lá, uma cobra saindo do mato, quanto eu vi fulaninho com fulaninha, né? Isso ajudou a gente a desenvolver a nossa linguagem. Mas, e o Guilherme, há um tempo atrás, ele falou que o meu primeiro remix é uma interrogação, né? O rock morreu, e o Guilherme sempre falou, pô, o jornalismo morreu. A grande questão é isso. Esses programas que exploram esse tipo de sensacionalismo, eles podem ser chamados de programas jornalísticos? E talvez seja só entretenimento, porque, de alguma forma, toda a história da humanidade só se construiu a partir da fofoca, porque alguém contou alguma coisa que aconteceu. Além do que, a fofoca ajuda a controlar a moral social, porque aquilo que você se espanta é amoral, né? Tem esses limites aí que a fofoca ajuda a transformar, penso eu. E assim, a fofoca também é aquilo que estava falando antes. Não, a filha do vizinho ficou grávida. Nossa, a filha do vizinho é isso, aquilo, outro, mas a minha não. Porque a minha não vai fazer essas coisas, né? Porque tem muito disso também. O que eu tava falando, né? Quando é de fora, a pessoa adora falar, mas quando acontece dentro da casa dela, aí já... Não, isso é ruim, não sei o que, né? Tem muito isso. Tá, mas voltando ao jornalismo sensacionalista, eu queria compartilhar uma história, uma coisa, que é o seguinte, eu sou bastante interessada em criminologia, sempre fui. Todo mundo aqui sabe que eu sou psicóloga, eu estudo comportamento humano, e eu acredito que a história da criminalidade define muito do que a gente é, né? Define as sociedades como um todo e tal. Então, resumindo, eu curto serial killer, eu curto muito sangue, morte escorrendo, o negócio todo. E uma coisa que norteia muito essa história de sensacionalismo, na minha opinião, é o seguinte. O ano era 1974, quando um estrangulador, que hoje é conhecido como BTK ou BTK, começou a cometer seus crimes. Esse cara foi notícia geral no mundo inteiro, porque ele tinha uma assinatura, ele deixava assinado mostrando que era ele, o BTK, que ele não ia ser pego. E esse cara enganou a imprensa e a polícia até o ano de 2005. Ele foi preso em 2005. Ele chegou ao cúmulo da ousadia de deixar corpos com cartinhas em estacionamento de supermercado com câmera de segurança, cara. Porque o cara foi desde 1974 até 2005. Ele era, tipo, comissário da segurança da Associação de Moradores do bairro dele. E ele era um dos maiores serial killers do mundo. Sabe? Agora, a imprensa adorava dar a notícia de que mais uma vítima do BTK apareceu. E todo mundo consumia, vendia muito mais jornal naquele dia. Sempre foi assim. É o mesmo caso do aquele casal americano, como é que era o nome? Bonnie e Clyde. Até teve uma nordologia agora sobre isso. A imprensa romantizando, né, os roubos do casal, o que eles faziam, como eles faziam, né, contando uma história não como um crime, mas como um conto, né, um filme. Eles são até anteriores ao BTK. Pois é, a imprensa sempre teve isso, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, aí em São Paulo tinham notícias populares, né? Aqui no Rio tinha o jornal O Povo. E o jornal O Povo, na década de 80 e 90, era tosco de tal forma que era assim, perdeu a cabeça em Belfor Roxo. E aí tinha lá, o cara tirava a foto do sujeito decapitado. Sabe qual é? Aí morreu com 29 tiros. E aí mostrava lá o corpo todo estraçalhado por balas. O Povo cobria
o jornal O Povo cobria esse tipo de manchete e estampava. E eu lembro muito claramente dessas manchetes, porque no meu caminho da escola, eu passava em frente, não era nem uma banca de jornal, era um cara que vendia jornal na esquina. Tudo ficava ali, no chãozinho da marquise. E aí, pô, eu indo para a escola, todo dia eu passava em frente a essa esquina e via essa manchete. Não me aterrorizou nem nada, algumas manchetes eram engraçadas, mas muito jornaleco cresceu. Hoje o jornal O Povo não faz mais esse tipo de coisa, mas ele cresceu baseado nessas notícias escrotas. O Meia Hora, que todo mundo adora, que acha que tem as melhores manchetes, também começou assim, né? Um cara muito popular nesse assunto, Gil Gomes, né? Antecessor de toda essa história, romantização, morte e tal, né? Gil Contando isso de forma diferente. Aí sobre o assunto de antes, saiu pesquisa, né, do Google e do Facebook, assim, que as coisas mais compartilhadas na internet são sobre treta e violência, né? O que gera mais engajamento entre as pessoas. Isso antes na televisão, né? Todo mundo via isso com Eloá, também com a menina lá que foi jogada do prédio. Todo mundo faz piada hoje em dia. Isso sempre movimentou a mídia, né? Desse aquela pergunta se o povo gosta do sensacionalismo. Tem sensacionalismo porque o povo gosta ou o povo gosta porque é sensacionalismo? Só uma coisa. Eu acho que isso às vezes é até notado e usado, sabe, para gerar um hype, assim, né, usando uma palavra moderna, um hype na carreira de artistas, por exemplo, sabe? Quem nunca, né, pegava assim, antigamente já era mais forte, mas Claudinha Leite não gosta de Ivete Sangalo. Lá nos Estados Unidos teve o Tupac e o Notorious Big, sabe? Que levou à morte dos dois. Olha pra você ver que escrotidão, sabe? 2 artistas morreram por causa de treta, sabe? E a imprensa gostava de noticiar isso. Então, muitas vezes isso é até utilizado pelos artistas e tal para se promoverem, para botar o nome na mídia de novo. A Xuxa com a Angélica no começo dos anos 80, gente. Sim. O Nando Moura agora, pô. Fica caçando treta com todo mundo. Nando Moura construiu a carreira dele toda assim, né? Não, e quando vocês falaram... Hoje até eu tava pensando sobre isso, pensando sobre o tema, né, que a gente ia gravar. A gente tá num mundo onde, tipo assim, os meios de comunicação, eles se tornaram meio diluídos, sabe? A gente não depende mais de meios como, sei lá, como a Folha, como o Estadão, como a Veja, para obter a informação, sabe? A gente não precisa estar todo dia vendo o Jornal Nacional para ver o que está acontecendo com o mundo. A gente tem vários, digamos assim, espalhadores de notícias que podem ser pessoas do seu próprio meio social, graças às redes sociais, tipo assim... Eu, por exemplo, agora, eu não tinha essa mania, sabe? Mas eu adquiri a mania de todo dia que eu acordo, eu entro no Twitter e vejo, tipo assim, o que tá bombando, sabe, no dia. Então, tipo assim, qual que é a treta que o pessoal tá comentando hoje, saca? Então, e daí, aí é o que eu pergunto, tipo assim, eu acho que esse negócio do sensacionalismo já foi pra além do jornalismo em si. Isso daí foi, tipo assim, foi o macrocosmo que foi refletido na situação microcósmica que a gente está hoje. Porque quando a gente passa a se informar por, sei lá, eu não estou criticando isso, mas quando a gente passa a se informar por youtubers, por digital influencers, por toda essa gama de pessoas, você vê que elas nada mais estão fazendo do que reproduzindo os maus hábitos da velha mídia, né? Que é esse negócio de sensacionalismo, esse negócio de treta, esse negócio de vamos conseguir clique, sabe? O que faz com que cliquem? O que faz com que comprem o jornal? É a foto do cara decapitado? Então vamos passar isso. Eu conheço familiares que tem grupos que é só notícia agora, sabe? Tipo assim, tal mulher foi morta esfaqueada pelo marido, sabe? E o pessoal publica fotos disso no Zap. O grande problema, na minha opinião, que a internet trouxe, no caso, para o jornalismo, é o problema. A internet trouxe um problema que também é solução,
que é o problema da curadoria. Então, por exemplo, antes, o sujeito que lia, né, um Estadão, uma Folha, o cara que lê o Estadão, ele tem um perfil de pensamento, de comportamento, um perfil econômico, etc. O cara que lê a Folha, ele tem o cara que lê Notícias Populares, que lê o Meia Hora, ele tem um outro. Então, o que acontecia? Então, o que acontece? O cara tinha um tipo de jornalismo para atingir um tipo de classe, né? Um tipo de grupo. Isso era uma coisa. E aí, o que acontecia? Esses grupos de mídia, de informação, eles tinham monopólio da notícia. Como eles tinham esse monopólio, e aí é onde jornalistas mais tarimbados, mais experientes se ressentem e ficam saudosistas em relação ao passado, porque aí ser jornalista era buscar o furo jornalístico, era buscar notícia onde a notícia estava acontecendo. Então, por exemplo, assim, em 1989, Pedro Bial em cima do Muro de Berlim sendo quebrado, essas coisas todas. Então, existiam esses grupos de mídias que tinham esse monopólio e que direcionavam as suas informações, as suas opiniões para um determinado tipo de público. Com a internet e com a popularização dos dispositivos, o que acontece? Hoje, o jornal te pede, a gente falou isso no Tudo por um Like, né? No episódio Tudo por um Like, o jornal pede para você botar lá na rede social a hashtag que eles estão falando. Ele pede para você, se você filmar alguma coisa que está acontecendo, mandar para o WhatsApp deles. Então você acaba sendo, entre aspas, um funcionário de uma Rede Globo, de uma TV Record, de uma SBT, de graça. Justamente porque o cara não precisa mais mobilizar uma redação para buscar o furo. Você está levando o furo. E aí você quebrou o monopólio foi quebrado o monopólio dos caras, mas você trabalha para os caras hoje em dia de graça. Isso que também é foda. O jornalista, ele perdeu o papel de jornalista para virar comentarista. Sim, né? E com isso, olha só o ciclo vicioso que se implanta, que é o seguinte: eu quero ser parte da notícia, então eu vou filmar a notícia e vou mandar para o jornal. Aí o jornalista sai de cena, entra o popular, que consome, que é o mesmo que consome o sensacionalismo, ele vira parte integrante da notícia enquanto ele filma absolutamente tudo em volta dele, e ele deixa de ver com os próprios olhos e nasce esse fenômeno de tirar selfie com caixão. O sensacionalismo passa a coabitar na vida cotidiana. Eu passo a ser a imprensa sensacionalista à medida que eu vejo as coisas acontecendo e paro de viver a experiência e passo a filmar a experiência. Eu acho que tem um exemplo bem legal, cinematográfico para isso, que é aquele filme com o Jake Gyllenhaal, que é O Abutre. Vocês já assistiram? Eu ia falar aqui agora. Ainda não. Então, que é um filme onde ele praticamente ganha a vida filmando acidentes, filmando desastres e vendendo isso para jornais pelo maior lance. A gente tava comentando na aula esses dias sobre a propaganda, a hora de propaganda mais cara, né? Logo depois da queda das Torres Gêmeas, foi feito um estudo por causa da audiência que teve, né? Todo mundo tava vendo aquilo lá. E naquele momento foi a hora mais cara da TV. Só não ganhou do Super Bowl, né? E daí a Renata fala por que a Globo fez plantão de 2 horas, 3 horas da morte do Gabriel Diniz. É porque nesse momento a gente até é mórbido, mas sempre tem uma grade planejada caso alguma coisa aconteça. Tipo a barragem e tal, de Mariana e depois Brumadinho. Você diz os anúncios já vendidos já são programados, porque isso pode acontecer de repente, né? A Globo faz 1 ano de planejamento e coloca isso. E essas são as horas mais caras da TV, não só a Globo. Todos os outros emissoras também faz isso pra vender isso na hora certa, né? E os anunciantes não estão nem aí. E a gente fica pensando um pouco sobre a responsabilidade das empresas que anunciam, né, nessa hora. Tem muita gente assistindo, né? Ô Paulo, quer dizer assim, por exemplo, uma suposição. Normalmente, a Casas Bahia, ela já anuncia ali durante o horário do futebol, certo? Já faz parte ali do pacote do futebol.
Quer dizer, então, que a Casas Bahia tem um anúncio específico para quando rodar assim, um plantão, ela lança esse anúncio ali, é isso? Não é exatamente assim. Ela tem o direito de ter o anúncio primeiro, sabe? Porque nessa hora que, tipo, no caso da Eloá, que subiu a audiência naqueles 5 dias, tem as empresas que têm o direito de ter o anúncio naquele horário, sabe? É um anúncio extra do que já está na programação normal. É tipo assim, é um pacote de anúncios de até empresas que não patrocinam normalmente aquele horário, mas se acontecer alguma coisa, essas outras empresas até entram, né, por causa desse plantão. Eles estão patrocinando não a grade da emissora, eles estão patrocinando o plantão. Então, caso entre o plantão como uma programação diferente, o patrocínio do plantão, assim como tem o patrocínio do futebol, o patrocínio da novela, o patrocínio do plantão, ele já está reservado. Já, eles compram antes do ano começar, eles têm a verba para isso, né? E as empresas fazem esse... Claro, aquela que tiver mais dinheiro, né? Esse ano 2019, os caras racharam de ganhar dinheiro, né? Olha, eu só quero avisar que neste momento o pessoal do Papo de Calçada reunido na live do Skype está zoando Paulo Zanella. Mostrando toda a sensualidade de Paulo Zanella. Não, por exemplo, aqui no Rio teve 2 tragédias relacionadas à chuva, uma em fevereiro, outra em março. Para vocês terem ideia, o Bom Dia Rio emendou com o RJ primeira edição e o RJ primeira edição emendou com o RJ segunda edição. E, obviamente, entre 6h30 da manhã e 7h30 da noite, teve anunciante, né? E a gente não conseguia desligar, porque a gente queria saber o que estava acontecendo nos bairros, em outras localidades, entendeu? E assim, às vezes a gente até fica... Eu mesmo fico pensando, né? Porque igual aconteceu no Rio de Janeiro, eu tava assistindo na hora do almoço ali o Jornal Hoje, aí o Jornal Hoje avisa, né? Ó, a partir de agora, quem é da região do Rio de Janeiro vai acompanhar o RJTV e quem é o restante do Brasil vai continuar conosco na programação normal. Você pensa até assim, qual a necessidade de ficar um dia inteiro noticiando uma catástrofe natural, uma chuva, uma enchente, sabe? O que a imprensa vai resolver com isso? Porque se é uma coisa, sei lá, muito mais... o ataque das Torres Gêmeas, sabe? É uma coisa muito, muito, muito grande, sabe? Eu sei que é tragédia do mesmo jeito, mas enchente acontece todo ano, sabe? As pessoas já estão até preparadas. Só que você pensa o seguinte, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu tô fora da cidade do Rio de Janeiro, e aqui já foi bastante difícil. Só que cada parente meu mora num bairro. E muita gente sem luz, sem celular, sem telefone fixo, porque cai a linha de transmissão, cai tudo. Você precisa saber como é que estão as situações nos outros bairros e tal. E você não consegue desligar. É terrível. Porque assim, aquele é o bairro que você trabalha. Mas eu digo assim, entre a necessidade do público de acompanhar o que está acontecendo e a imprensa noticiar 24 horas o que está acontecendo, existe um meio termo aí, sabe? Eu sei que eu já passei por isso, sabe? Aqui na minha cidade também dá muita enchente, assim, quase todo ano dá uma enchente bem grande e a gente fica preocupada porque a gente tem amigos, parentes que moram em regiões que geralmente são afetadas, sabe? Mas a necessidade que eu digo da imprensa ficar 24 horas cobrindo aquilo ali, que entra o sensacionalismo, sabe? Uma coisa é você... Sim, e é o que retroalimenta, né? É o que retroalimenta a minha necessidade de ver. Eu sei que tá passando, eu vou ficar assistindo, porque aí mesmo é que eu vou querer saber. Aí o que o Paulo fala agora, que é uma novidade para mim, acredito que para muita gente, é o que aí a gente passa a entender por que isso é noticiado, sabe? Porque assim, igual eu disse, pensando de fora,
você não vê a necessidade daquilo, sabe? Lógico que quem tá ali afetado diretamente vê a necessidade, mas quem tá de fora consegue racionalizar a coisa e falar assim, olha, não precisa, passa os horários do jornal normal e durante os intervalos dá um plantão, atualiza, sabe? 2 minutos de plantão a cada intervalo, você mantém a população atualizada e continua na sua grade normal. Mas quando você vê que tem um interesse econômico atrás dessa notícia, aí tudo faz totalmente sentido. Fora uma questão assim, que é o seguinte, se não mostra o que está acontecendo, isso a Globo não mostra. Se mostra, tá mostrando demais. Sabe qual é? É bem, também tem essa questão por trás. Mas é muito exagerado, cara. É muito exagerado no Brasil. Deixa eu só dar um exemplo mais. No atentado que teve na escola agora esse ano, sabe? Sim. Mostraram a cara dos meninos, mostraram quem que eram os caras, aí jogavam esse joguinho ou tal, faziam isso. Aí mais pessoas que têm aqueles problemas mentais daqueles meninos vão querer fazer também, porque a TV vangloria os caras, sabe? Mostra a identidade dos caras, o cara fica famoso, morreu, mas ficou famoso, sabe? Quando teve o atentado lá na Nova Zelândia, a televisão não mostrou a identidade do cara. Apesar de ele estar transmitindo no Facebook, eles não procuram transmitir isso. Quando tem jogo de bola lá na Europa, tipo assim, tem briga em estádio, a televisão não mostra os caras brigando. E aqui no Brasil, se tem uma briga no estádio, o narrador que narra futebol tá narrando luta esportiva. Parece que ele treinou pra aquilo, sabe? Luta, UFC, mano, ele narra a luta de briga de estádio. Sim, ainda no assunto de sensacionalismo, isso começou com Columbine. Agora, vocês sabem quantos documentários e filmes, até de ficção, tem sobre Columbine? Gente, é mais de 30. É uma loucura isso. Sobre esse negócio da quantidade que se expõe, eu acho que não é uma questão de, tipo assim, do quanto que se expõe, mas sim da qualidade daquilo que eles estão, da informação que eles estão falando. Voltando à crítica, né, que o documentário, né, o Quem Matou Eloá, ele faz, é sobre justamente isso, sabe? Tipo assim, o pessoal do jornalismo fala que, o povo tem que ter informação, a gente tem que mostrar a informação, essa é obrigação do jornalismo. Ok, mas qual que é a informação que vocês estão passando? Porque, para dar um exemplo mais recente, falando aí do caso de Suzano, né, os repórteres foram lá filmar a mãe dos moleques no enterro, filmar a mãe do moleque no enterro dele, sabe? Mas quem que tava falando de Shanner e de incel e do ódio e da misoginia que é propagado na internet? Então, eu ia chegar nesse ponto aí, Zé. Porque, assim, a Renata estava relacionando, por exemplo, as questões que aconteceram aqui no Rio de Janeiro e que a gente ficou acompanhando a programação o tempo todo. No nosso caso aqui, a Globo em si. Porque aí pode soar preconceituoso, mas não é preconceituoso. Eu realmente não tenho paciência para ver jornalismo de outros canais. No máximo, o da Bandeirantes. Mas eu não consigo chegar no SBT. O jornalismo do SBT e o jornalismo da Record, para mim, é muito, sabe? Ele apela para algo que eu realmente não tenho, que é um sentimentalismo que eu não tenho. Então, pegando isso, o gancho que a Renata falou e o que o Guilherme falou, para que ficar vendo esse tipo de coisa? Entendeu? A minha preocupação é sempre o seguinte: é a reprodução. Medo gera mais medo. Então, quando a situação aqui no Rio de Janeiro é absurda, tá? Para você que ouvinte, que está em qualquer outro lugar do Brasil, sem ser a cidade do Rio de Janeiro, que isso também é bem importante deixar claro. A cidade do Rio de Janeiro é uma coisa, o estado do Rio é outra, totalmente diferente. A cidade do Rio de Janeiro, ela está numa situação onde começou agora uma briguinha entre o prefeito e o governador, um falando besteira de um lado, outro falando de outro, e os caras estão lá medindo pau. A situação do Rio de Janeiro, ela é muito ruim. Então, cada vez que um sujeito vê uma notícia de uma criança, por exemplo, que morre dentro da escola, como aconteceu no ano passado, e aí eu sou professor e chorei muito quando eu vi essa notícia, né, soube desse acontecimento, qual é a intenção da televisão? Tem apelar para esse sentimentalismo, mas também para colocar um medo num cara
para ele não saber mais o que fazer. Sabe? O meu questionamento é muito disso. Porque um dos vários fatores que me levaram a sair, né, deixar de morar na cidade do Rio de Janeiro, foi a questão da violência. Mas ela nunca me assustou muito. Mas tem gente que se assusta com qualquer coisa. Entende? Tem gente que se assusta com qualquer barulho e acha que é tiro. Então, qual é o objetivo de grades de televisão que são patrocinadas, né, por marcas, como o Paulo falou antes, de te incutir medo, de sempre te incutir? Tem a questão de informar, está acontecendo uma catástrofe, beleza, mas qual é o objetivo do cara de te colocar sempre com medo, de te colocar como programas como Brasil Urgente, Cidade Alerta, O Povo na TV, não sei o que lá, de te botar nessa situação, sabe? Porra, então a violência está em toda parte, sabe? Eu tô cercado de violência e você fica sempre com medo, você não sai de casa, você em alguns casos de pessoas que têm propensão a isso, aciona o gatilho da agorafobia, sabe? O cara não consegue mais ficar em público, não consegue mais ficar em determinado tipo de lugar. Tem que pensar também nesse tipo de consequência que essas notícias trazem para as pessoas. Isso, eu sempre fico muito preocupado com isso. Eu não acredito que exista assim, um manda-chuva comandando marionetes, títeres. Olha, não, nós vamos publicar isso assim, publicar isso assado. Não, eu acredito no cara que é assim, a Casa Bahia, o Itaú, o fulano de tal já renovou o contrato de propaganda? Tá. Então já tem 60 milhões na conta. Agora eu acredito nisso. O cara que está preocupado com o dinheiro que entra. Agora, não, nós não vamos publicar isso porque isso não é da nossa linha editorial. Isso aí eu já não acredito. É engraçado que você está falando disso e eu só penso... vocês estão falando, né? O Paulo revelou essa história do que também foi surpresa para mim, dos comerciais pré-vendidos e tal. Mas, quando acontece uma cobertura, por exemplo, como essa, do Gabriel Diniz, ou do Dia da Enchente aqui do Rio e tal, eu só me lembro do seguinte, em 2008, acho que foi setembro ou agosto, não sei, de 2008, ocorreu uma coisa que aqui no Rio a gente chama de Semana do Terror, que várias comunidades com protestos e vários traficantes, e aí bandido mesmo, se aproveitando da situação, desceram dos morros, porque aqui a geografia é mais ou menos essa, ficam afastadas as periferias para cima dos morros, né? E começaram a queimar ônibus, sequestrar carro, foram uns 3 dias, que foi a tal da Semana do Terror. A gente estava com visita em casa, essas pessoas não podiam sair, porque a gente morava num bairro que ficou com as 2 saídas fechadas por causa disso, desses protestos e dessa queimação de ônibus e roubo e tal. E com esta cobertura, que foi uma cobertura que durou exatamente os 3 dias completos, a Globo ganhou 7 prêmios internacionais. Então tem uma razão comercial, mas tem uma caça a um prestígio, no meu entendimento, de que assim, cara, se a gente cobrir tudo, se a gente filmar o policial entrando para dar tiro na favela, não sei o quê, quem sabe a gente não ganha outro prêmio. Sabe? Eu sempre me lembro disso, porque isso me marcou profundamente. Eles ganharam um Emmy Internacional de Jornalismo pela cobertura dessa tal da Semana do Terror. Já aconteceu com outros também, a cobertura lá do Alemão, né? Da favela do Alemão, eles também ganharam prêmio com essa cobertura. Eu acho que, sei lá, a gente vive muito no estado de vigilância hoje, sabe? E tipo assim, quem que lucra com isso... Eu não sei se existe alguém que lucra, mas eu acho que existe sim nisso um fator que aumenta as desigualdades sociais. Porque você vai criar
Mas aquele negócio da especulação imobiliária, sabe? Você vai criar ambientes mais higienizados, ambientes onde você tem uma propaganda de que seja, tipo assim, agora você tem um ambiente tranquilo para morar, agora você tem um condomínio fechado, agora você vai morar numa cidadezinha de interior onde você tem 20 quilômetros só de mato, porque aí você vai entrar em contato com uma paz na natureza e fugir da grande violência urbana, sabe? Enquanto isso, você tem nos grandes centros urbanos a mais criação de comunidades, que são casas construídas uma em cima da outra, literalmente. Então, eu não sei, eu acho que isso é mais um resultado do nosso amiguinho capitalismo, né? Zé, mas quando aumenta a desigualdade social, quem tem dinheiro lucra. Então quem lucra é sempre quem tem dinheiro. É quem tem mais, lucra mais. Não existe capitalismo sem diferença social, né? O medo interessa a quem vende segurança. Não, eu não sei assim a quem diretamente interessa, sabe? Isso é uma boa reflexão mesmo. Se tem alguém que... Com certeza, cara. Porque o medo, né? Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Não existe ninguém sem medo de nada, a não ser o Demolidor. Mas passa por uma questão de controle, sabe? Porque se a população tem medo... Gente, nós tivemos um presidente eleito por causa do medo da violência, né? Um dos grandes fatores do nosso atual presidente ter sido eleito foi a violência. Então, eu acho que até tete a tete com a corrupção, sabe? Mas eu acho que mais porque a corrupção não era tão justificável assim uma pessoa votar por causa da corrupção, mas pelo medo da violência, sim, né? Pelo medo da violência, sim. Então, tem interesses, sabe? E não só a questão do medo, mas a imprensa ela ainda é um quarto poder, né? Tem gente que cita isso, eu não sou da área, mas eu já ouvi dizer isso, né? Que nós temos os 3 poderes, mais a imprensa, né? Que ela tem essa coisa aí de estar junto com a população, algumas vezes é a voz da população, outras vezes é quem informa a população. Então ela tem ainda essa coisa toda e ela sabe que tem esse poder e utiliza disso para se promover, para fazer o seu dinheiro girar. Né? Porque, querendo ou não, a imprensa ela ainda é uma empresa, né? Eu tô muito fodido da cara com, por exemplo, a Rede Globo, que botou o meu time lá no Fantástico, sabe? Falando de escândalo. Pra quem não sabe ainda, eu sou cruzeirense. No domingo anterior do que nós estamos gravando isso daqui, o meu time foi parar lá no Fantástico falando sobre lavagem de dinheiro, não sei o que, não sei o que. Quem fez a denúncia foi a Rede Globo. Dossiê Cruzeiro. Quem fez a denúncia foi a Rede Globo. E quem põe a mão na Rede Globo, a mão no fogo por causa da Rede Globo em questões de lavagem de dinheiro e coisas do tipo? Quem? Eu acredito que ninguém, porque é uma empresa que lida diretamente com política, com tantas outras coisas aí. E a gente não pode, não sabe, mas os caras estão lá, passam essa imagem. A imprensa ainda tem uma questão de que ninguém pode contestar a imprensa, porque nós somos um país com a imprensa livre, liberdade de imprensa, que eu acho ótimo, mas isso muitas vezes passa o pano na imprensa, sabe? Do tipo assim, a imprensa é isenta, e a imprensa não é isenta, assim como o judiciário não é isento, o legislativo não é isento e nem o executivo. Sabe? Então, tudo que não for feito por robôs não é isento. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente aprende na publicidade ali é que para vender você tem que gerar emoção para a pessoa lembrar daquilo. Porque se você só fala notícia, só fala um anúncio assim, compre um carro porque você vai gastar menos gasolina, você vai gastar menos pneu, vai gastar menos com manutenção, a pessoa vê aquilo lá, pode se interessar, mas depois ela esquece. Quando você tem uma emoção, uma propaganda, que é diferente de publicidade, propaganda é um valor, uma emoção, pode ser o medo, pode ser a alegria, você faz aquilo lá ficar na cabeça do inconsciente da pessoa. Então quando você vê 13 pessoas na chacina e depois tem uma propaganda de carro, mesmo sem querer, você vai
lembrar daquilo junto com a emoção de você ver a notícia. E como a gente está muito acostumado com ver notícia ruim, aqui no Brasil principalmente, gente morrendo todo dia, isso vai retroalimentando, igual falaram agora há pouco, e vai ficando cada vez pior. A gente se acostuma um pouco e tem que ser mais violento para gerar aquele sentimento de você conseguir lembrar das coisas depois, no seu inconsciente, né? Não precisa ser racionalmente. Caralho, agora você pegou fundo, Paulo. Porque realmente a cobertura de casos violentos tem ficado cada vez mais violenta, vamos dizer assim. Do tipo... isso porque a gente nem tá falando, não sei quem assistiu, eu não assisti, mas a gente sabe aqui que tem na Netflix agora uma série documental sobre um maluco lá no Amazonas que matava a rapaziada pro programa dele ir lá cobrir, né? Bandidos na TV. Uhum. Então, ainda não vi essa porra. Mas o que o Paulo tá falando é exatamente uma parada bem, bem importante mesmo. Porque, assim, crime hediondo, vamos colocar dessa forma, sempre existiu. Sempre teve gente ruim matando as pessoas das piores maneiras possíveis e imagináveis. O assassino da mala é da década de 40, sei lá? Isso. A grande questão está justamente aí. A imprensa tinha, se é que se pode chamar dessa forma, um certo pudor em abordar esses temas. Hoje, você tem, quando aconteceu aqui no Rio de Janeiro, aquele Edivaldo que foi morto com 80 tiros, tinha gente filmando o momento dos disparos. E isso passou na televisão. Então, tem muito disso também. O que antes, por exemplo, o falecido, né, Gil Gomes narrava e botava aquele tom. Ele só narrava, ele não tinha imagens. Hoje a gente tem imagens da parada acontecendo. Eu li, estudando para esse cast, que é o seguinte, uma mudança de paradigma no jornalismo, que um dos caras, que é num artigo que eu li, era quando em 2015 caiu aquele avião que o cara aterrissou o avião no Rio Hudson. Foi em 2015. Acho que foi em março, 26 de março, alguma coisa assim. O cara aterrissou. A CNN, a ABC e a NBC não tinham nada. A notícia foi publicada primeiro no Twitter. Alguém tirou uma foto ou filmou o avião aterrissado já no Rio Hudson. Nenhuma equipe de TV tinha chegado naquele local. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão se aproximando da notícia e o jornal está pegando isso. Aquilo que antes ele não tinha do fato acontecendo, e aí tem muito dessa nossa morbidez, né, característica dos humanos, tem isso. Às vezes a gente vê uma pessoa tropeçando na rua, não ajuda a pessoa, mas filma a pessoa tropeçando e caindo. Então, os caras estão se aproveitando desse tipo de morbidez e publicando. E sabendo, com esse dado novo que a gente tem, que é o seguinte: bem, vamos colocar cada vez mais violência, morte, sangue ao vivo, porque além de dar audiência, tem gente pagando para ver isso. Nas duas pontas, né? Nas duas pontas. A gente está gerando uma sensação, uma emoção no cara, porque eu acho que o jornalismo morre quando ele deixa de informar para formar uma emoção dentro de você. Para vender. Assim, lógico, para vender. Eu nunca curti a música que o Gabriel Diniz fazia. Para mim, ele só tinha feito Jennifer. Mas para vender, você abusa daquela informação ali para aquele cara que era fã, e a gente já tinha visto isso. Teve um grande debate que eu me lembrei agora, na época que o tal do Cristiano Araújo morreu, que todo mundo, quem é Cristiano Araújo? E o cara era conhecido numa porrada de lugar no Brasil, todo mundo amava aquele sujeito, mas aqui na capital nunca ninguém tinha ouvido falar.
Então, gerou-se uma comoção, um sentimento em torno daquele cara. O cara não informa que alguém morreu. O cara forma um sentimento em você para você continuar ligado naquilo ali, naquela morbidez toda, sabe? E aí aquele ciclo que se retroalimenta, como a gente já tinha falado. Então, eu acho que o jornalismo mesmo, ele vai, se não acabou ainda, ele vai acabar, sabe? Porque as mudanças tendem para isso. Hoje em dia já não é nem necessário um ensino superior, algum curso de formação. Eu posso fazer uma pequena interrupção para uns xistes zombeteiro. Enfim, é notícia. Guilherme anuncia a morte do jornalismo. Vai, Guilherme. Mas já não é nem necessário alguma formação acadêmica, um curso técnico, algo do tipo, algum diploma que comprove que você foi capacitado para ser jornalista, para exercer a função, né? Uns dias atrás eu estava vendo um canal, o My News, no YouTube, e eu descobri lá que eles têm um programa toda segunda-feira que eles comentam notícias aí da semana e tal, tudo mais. Eu até gosto de acompanhar. E um dos assuntos que eles estavam falando é sobre a questão de trabalhar em casa, né? E como ali são jornalistas, eles estavam dando um exemplo deles de como mudou a vida de jornalista trabalhando de casa. Muitos, acho que a maioria lá, eles concordaram que é melhor se trabalhar dentro de casa, porque você não precisa bater cartão, você não tem horário para chegar nem para sair, a sua própria criatividade para escrever você faz no horário que você pode exercitá-la melhor, à noite, de manhã, cada um faz o seu horário. E uma das coisas que eles disseram que sentiam falta quando trabalhavam, por exemplo, de freela ou em casa numa época pré-internet, né, pré essa internet que a gente tem hoje em dia, que era o contato, a discussão com os amigos, os colegas de jornalismo. Então você está ali na redação comentando as notícias, você vai tomar um café e conversa a opinião de um, a opinião do outro. Hoje em dia eles já não sentem mais falta disso, graças às redes sociais e aos aplicativos de mensagem. Então, a todo momento, os jornalistas mesmo de casa, eles estão tendo contato um com o outro, vendo a opinião um do outro, então nem isso já faz mais falta para eles, né? Então eu acredito que o jornalismo tradicional, de redação, ele vai deixar de existir, querendo ou não, sabe? Ou ele vai se remodelar. Não sei se eu posso cravar que o jornalista vai morrer, vai acabar. Mas é inevitável que mude, assim como muita coisa mudou, sabe? Todas as profissões, todos os tipos de profissões sofrem mudanças. E com o jornalismo eu acredito que será mais rápido e mais drástica a mudança do que em muitos outros setores. Diploma não garante nada pra ninguém, né? Você não vai ser um profissional melhor ou pior sem o diploma. Tem puta jornalista que não estudou jornalismo e sabe muito bem dar o assunto, falado sobre o assunto, sabe se comunicar bem. Mas quando você vai pra faculdade de jornalismo, você fica meio que traumatizado, vou usar esse exemplo. Você faz autoescola, se você não botar o cinto, você reprova, né, no teste. E a partir daquele momento, você vai entrar no carro, você bota o cinto, pelo menos durante um tempo, porque você tá acostumado, você tá traumatizado com aquilo. Tem que botar o cinto. Passar pela faculdade, se os professores forem bons, se for uma faculdade boa, se você não revisar o que você escreveu, se você não buscar as fontes, se elas são verdadeiras ou não, você vai tomar esporro, você vai bombar, você não vai passar naquela matéria. Então cria esse, pelo menos, não por querer, mas pelo medo, cria essa noção de você ter ética, você ter responsabilidade por aquilo que você está publicando. Se não voltar, cara, o diploma ser obrigatório, infelizmente a notícia verdadeira, a notícia com fontes vai morrer. Não querendo puxar a sardinha a brasa pro nosso lado, mas a qualidade e o zelo que aqui, nós que não somos profissionais da comunicação,
imprimimos em toda a pesquisa, em conversar, em escolher pauta, eu realmente acho que o profissional diplomado tem o seu valor. Por outro lado, tem uma porrada de profissional diplomado que não se dá o trabalho de fazer o que a gente aqui num programa que é para poucas pessoas, a gente não tem nem essa audiência toda, ainda assim a gente procura tratar com responsabilidade a informação que a gente passa. Então, assim, ética e qualidade não necessariamente advém de um diploma, sabe? Momento cultural. Fala pra mãe. Então, chegou na internet e na internet, entenda-se da forma que você quiser, o novo filme do Jordan Peele, que é o Us. Ou, como conhecemos aqui em Terras Tupiniquins, o Nós. Então, ele ficou bem famoso, né, depois de fazer aquele Corra, ou o Get Out, ele repete um pouquinho daquela fórmula, sabe, de suspense, de começar numa coisa meio familiar, talvez infantil, apesar de que a cena inicial do filme já é algo para te deixar meio tenso, sabe? E, aliás, eu gostei bastante disso no filme, sabe? O filme, ele não é um filme, apesar de ser considerado terror, tipo assim, ele não é um filme que vai te deixar com medo, mas ele é aquele filme que vai te deixar, sabe, tipo assim, segurando sua coxa enquanto você tá assistindo pra querer saber o que vai acontecer, sabe? Tipo assim, eu assisti ele durante, sei lá, as 2 horas de duração que ele tem e eu quase não pisquei. Sério, ele tem em si alguns momentos cômicos, sabe, que eu não sei se contribuem exatamente pra atmosfera do filme, porque você tá lá naquele negócio, sabe, você tá naquela tensão, de repente alguém solta uma piadoca no meio do filme e você fala, ok, no momento que os personagens estão, será que isso seria necessário? Não sei, mas tudo bem, isso não prejudicou totalmente a experiência ao assistir o filme. É o alívio cômico que vira angústia cômica. Basicamente isso. Mas no final, tipo assim, eu gostei, né, do que ele me rendeu. Achei que foi um bom investimento de tempo que eu fiz. Muita gente não achou um filme menor que o Corra pelo fato desse novo ele não carregar muito uma crítica pro lado racial, sabe? Apesar de sim, a grande maioria do elenco ser negro, principal no caso do filme. Mas ele não carrega muito aquele comentário social, sabe? Mas isso é algo que eu acho que ele não diminui a obra do filme em si. Porque, tipo assim, principalmente sabendo da capacidade que o diretor já tem por causa de filmes passados, né? Mas, no final das contas, eu acho que é uma boa pedida aí pra assistir com a família num final de semana. Us, ou Nós. Silêncio no estúdio. Tá bom. Nossa. Olha, então eu vou falar. Eu não tenho recordação de eu já ter indicado esse livro aqui no Papo de Calçada, mas se indiquei, estou indicando de novo. Se não indiquei, escute agora, você ouvinte que começou a ouvir o Papo de Calçada a partir desse episódio. Eu estou indicando um livro chamado A Ralé Brasileira. Quem é e como vive, do sociólogo Gessé Souza. E o que eu posso falar até o momento, mais uma vez, é que o seguinte: essa é a minha nova Bíblia. A Bíblia Sagrada, para mim, perdeu a importância frente ao que você se depara, sei lá, com a introdução do livro. Tá? A introdução do livro, quando você lê o índice do livro, você já vai ter uma breve explicação, vamos dizer assim, do que o livro se trata, que é tratar como pormenores, e aí já dentro do século XXI, o que é ser brasileiro. E, no caso desse livro, o Gessé Souza, ele se especializa
em falar desses invisíveis que nós, classe média, burgueses... eu não sou classe média, eu sou pobre. Não, amigo, você é classe média. Você não é pobre, você não sabe o que é ser pobre, tá? Você que está ouvindo isso no seu aparelho de telefone, com o seu fonezinho, você é classe média. Você não sabe o que é ser ralé brasileira, você não sabe o que é ser invisível. E uma das coisas mais, sei lá, espetaculares desse livro, na minha opinião, é o fato dele dizer um problema grave que a gente tem no Brasil, que quando a gente fala de desigualdade social, a gente fala só de renda, a gente fala só de dinheiro, fala só das coisas materiais às quais a gente não tem acesso. Mas, por exemplo, ser ralé brasileira, ser invisível, inclusive não ter o privilégio, porque sim, é um privilégio, ter pais, mães, familiares que nos digam, que nos ensinem o que é ser, por exemplo, trabalhador, do que é ser esforçado, do que é ter que estudar, ter que se esforçar para conseguir aquilo que a gente tem que conseguir. Aí você vai falar assim, mas eu tenho um pai e uma mãe que me dizem isso. Alto lá. Tem gente que não tem. E a gente pode pincelar, dá para pincelar um bocado de coisas assim. Então, assim, esse livro, eu tô lendo ele mais uma vez, porque, assim, eu comprei ele em 2012. Quando comecei a ler, não estava preparado. Agora, nesse fim de semana, eu resolvi começar a lê-lo. Eu falei assim, the time has come. O tempo chegou. E eu estou encarando ele com unhas e dentes, porque é um negócio muito, muito, muito bom. Então, indico mais uma vez A Ralé Brasileira. Quem é e como vive, Gessé Souza, pela editora UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Fica a dica. E eu sou testemunha de que o Bruno fica sentado lá na poltrona dele do rei, regendo uma orquestra imaginária e conversando com 800 pessoas que só ele vê, enquanto lê o livro. Querido ouvinte, se você ouviu esse podcast e alguma coisa mudou na sua cabeça, você vai prestar um pouco mais atenção nos noticiários, no que você vê por aí, ver se é verdade ou não. Que bom pra você, né? Mas eu vou indicar aqui um filme que tinha na Netflix até esses dias, não sei se tá ainda, que chama Tudo por um Furo. É um jornalista muito louco, é uma comédia bem pastelão mesmo, mas mostra um jornalista que meio que é jornalista por acidente, é um comédia. E ele é contratado por um novo canal de TV e lá ele faz o escambau, ele inventa um jornal que cobre tudo isso que o Datena faz agora. Ele é a história do primeiro cara que fez isso e virou sucesso da audiência. Tipo, a TV era uma rede TV da vida e todo dia ela tava ganhando audiência depois que esse cara entrou lá e inventou esse jornalismo sensacionalista que a gente vê hoje aqui. Então vai lá e vê esse filme. Não leve que tudo lá é verdade, né? Porque não é. Não leve tudo que esse podcast falou como verdade, porque se você não investigar, você não vai saber a verdade. E depois dê a sua opinião pra nós nos comentários. Minha vez? Não tá. Gente, eu vou fazer 3 indicações. Desculpem, vou tomar um pouquinho. Aí é demais. Eu sou olha só, eu sou a host do TV na Calçada. Eu estudo pra fazer meu cast. Então, pra fazer esse aqui eu também estudei, tá bom? Então tá bom. Chamou a gente de vagabundo. Vagabundo! Seus esquerdistas! Idiotas úteis! Chamou na cara dura. Esse negócio de podcast é pra minha balbúrdia, tá ok? Não, mas sério. Primeira indicação, que todas as 3 são relacionadas ao tema, é a seguinte: assistam ao documentário que a gente citou aqui, Quem Matou Eloá. Porque de alguma forma você vai repensar não só o que a gente falou, mas
se quem matou Eloá não foi realmente a imprensa sensacionalista, tá? O segundo, e aí esse é um extremo das minhas 3 indicações, porque o extremo do sensacionalismo está retratado ali nesse documentário. O meio dessa indicação é o documentário Sequestrada à Luz do Dia, que também tem na Netflix. Foda! É muito pesado e conta do ponto de vista da pessoa sequestrada, o sequestro e a lavagem cerebral que ela sofreu. E, por fim, eu queria indicar o canal da Jaqueline Guerreiro no YouTube, que é, na verdade, uma menina que faz um monte de pesquisa sobre crimes sensacionalistas e ela conta com a maior imparcialidade e com o maior cuidado. Uma das produções de conteúdo independente mais cuidadosas que eu já vi. Ela conta casos misteriosos a partir de todos os pontos de vista. Então, assim, é o oposto do sensacionalismo, sabe? Ela conta tudo o que já foi dito de um jeito muito pesquisado, estudado e muito bem feito. Essas são as minhas indicações. Eu quero indicar um filme que eu assisti nessa semana. Até mandei pro pessoal lá no grupo, que é o Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É um filme brasileiro de 2006. A gente tem muito filme brasileiro que às vezes não cai no gosto popular, e a gente acha que cinema nacional é só comédia do Leandro Hassum, mas tem muito filme brasileiro muito bem feito aí. Então vale ser. Eu gosto sempre de pesquisar. Acabei encontrando esse filme por acaso aí nas internet da vida. Esse filme ele conta a história de um garoto de 12 anos, o Mauro, que em 1970 os pais dele resolvem sair de férias inesperadamente e deixam esse garoto. Em 1970 os pais dele resolvem, né, sair de férias inesperadamente e deixam ele é de BH, Belo Horizonte, e deixam ele lá em São Paulo, na porta da casa do avô, né? Não chega nem a entrar no prédio, ele sai, deixa o moleque lá, fala, o número da casa é esse, vai lá, vai filhão, e sai vazado, né? Em 1970 ia o pré-Copa do Mundo, né? O pré-Copa de 70 e a ditadura militar. Então o filme retrata bem isso. Eu não vou contar muito assim do que acontece, mas vale muito assistir esse filme, porque quando eu, né, estudei sobre esse período, até já vi alguns documentários, algumas coisas do tipo, relacionando a importância da Copa de 70 para a ditadura militar, fala que era necessário que a seleção brasileira tivesse um sucesso, né? Ou seja, fosse campeã, para dar uma levantada no moral, na ditadura, no governo, né, que estava ali, porque o apoio popular e a população brasileira tem muito essa coisa mesmo, chega a Copa do Mundo, se todo mundo está feliz, a gente esquece um pouco da parte do governo. E esse filme ele retrata de uma forma muito interessante essa dualidade, porque é um garoto, na visão de um garoto de 12 anos, o pai dele, quando deixa ele lá, ele pergunta, pai, mas quando que vocês voltam? Eu falo assim, até na Copa eu tô aqui de volta, até na Copa eu volto. Então ele, durante a Copa, que já é a parte final do filme, ele fica naquela coisa, né? Tipo, ele tá feliz que o Brasil tá ganhando, mas ele tá sentindo a falta dos pais. Então o filme trabalha muito bem essa dualidade de sentimentos ali que provavelmente estava na população toda na época. É um filme muito bonito, muito bem feito, super atuações e, cara, sério mesmo, eu indico assim fortemente, gente, quem puder assistir esse filme, assista, por favor. Só comentar aqui aquele rapaz que lá no YouTube, né, quando a gente lançou o episódio, né, o episódio da masculinidade
Momento resposta ao ouvinte. Exato. Masculinidade tóxica. Tem um rapaz, a gente quando postou o episódio da masculinidade tóxica, ele também foi lá pro nosso canal no YouTube e teve uma pessoa que comentou lá e tal, meio que dizendo que o que eu e o Guilherme falamos deixa dúvidas sobre um monte de coisas, etc, etc. Chamou a gente de gay. Quis falar que a gente é viadinho. Olha só, vocês são tudo LGBT+. Qual é o problema no Brasil? Eu quero que, se esse ouvinte estiver escutando esse episódio, eu quero dizer, eu canso de dizer, nesse episódio, inclusive, eu digo, eu amo o Guilherme é uma pessoa que eu amo, mas também quero dizer que eu também amo o Renato, que está nesse episódio, eu quero dizer que eu também amo o Paulo Zanella, também quero dizer que eu amo o Zé Augusto, e que, meu amigo... Se você não amar a Angélica ou Egima, vai ser falta de promiscuidade. Também amo a Angélica ou Egima. Eu gosto desse ambiente poliamore que é esse podcast. Não é, cara? Então, assim, esse ouvinte, cara, fica de boa, cara. Convive, expresse sua afetividade por quem e por quantos você quiser. Não importa, entende? Seja livre, se sinta bem em se expressar e gostar das coisas que você quiser gostar. E isso não é uma ironia, velho. É porque eu realmente gosto dessas pessoas, eu realmente gosto das coisas que eu faço, e as coisas... O fato de eu dizer que eu amo um homem não me torna menos homem do que você possa pensar. Fica tranquilo com isso. Se você disser que você ama, sei lá, o seu parceiro... seu amigo que vai pra balada com você toda sexta-feira, cara, fica de boa com isso, relaxa, não acha que existe nenhuma pressão, não. O episódio fala exatamente para você não se sentir tão pressionado assim por essa masculinidade horrorosa. Seja quem você quiser ser, seja livre, seja feliz, só isso. Neste momento, Michael Oliveira chora, porque não foi citado. O Michael Oliveira eu não gosto não, porque o Michael Oliveira é o zero da região sul. Ele sabe por que eu tô falando isso. Meu amor, é simples assim. Vou fazer um womansplaining, pode ser? Já que vocês fazem tanto mansplaining na vida, eu vou fazer um womansplaining. É o seguinte, querido ouvinte, deixa a putaria rolar solta, livre sua libido, ame quem você quiser, tá tudo bem. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, Bruno, Renata, Zé Augusto, Paulo, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui também. Gente, comenta os nossos episódios, compartilha, indica, né? Se você gosta do nosso conteúdo, isso é uma força muito grande que vocês dão pra gente. Só de compartilhar, dar um retweet, dar um ali no Facebook, porque divulga o nosso trabalho e tudo mais. Mas é isso aí então, o recado foi dado, deu os recalcados aí, sempre se coloque no seu lugar, entendeu? Vai amar.